Você sabe qual é o legado do Messias? Na porção dessa semana estamos estudando a porção Pinhas. E é interessante que nessa porção temos 4 temas bastante importantes e vale destacar que os 4 temas têm um assunto em comum. Vamos ver aqui? Nessa porção de Pinhas temos a recompensa de Pinhas, temos o censo dos israelitas, o sistema ali de distribuição das tribos no território ali de Canaã, o pedido das filhas de Zelofeade e o anúncio da morte de Moisés e a ordenação de Yehoshua como seu sucessor. Só que existe um tema em comum entre esses 4 temas que é citado nessa porção, que é a famosa preservação do legado. Se você estudar a porção, você vai ver que após a morte de Moisés ser anunciada, ao invés de Moisés pedir um legado para a família, ele pede para que o legado do povo fosse preservado, pedindo ao Eterno, pedindo ao Senhor, um sucessor ali para a caminhada dele. Então ele abre mão ali do seu interesse pessoal em prol do povo. E é interessante que assim como Deus preservou o legado de Moisés por amar ao povo, o nosso Messias Yeshua, ele teve o seu legado preservado por amar e entregar a própria vida em prol ali do seu rebanho. Deus escolhe os apóstolos continuar a sua missão. Os apóstolos receberam ali de Deus a autoridade e a unção do Espírito para continuar o trabalho ali de Yeshua. Você foi estudado em vários textos que vão falar disso. Eu vou citar aqui um, por exemplo, que é o texto de Mateus 21, que ele fala o seguinte. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 42, diz assim: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto. É maravilhoso aos nossos olhos? Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Uma pausa porque vários teólogos usam esse texto para falar que Israel foi trocado pelas nações, mas se você dá continuidade no texto, você vai ver que é um pouco diferente. Verso 44. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. E os princípios sacerdotais e os fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que falavam deles. Então, estava falando ali dos sacerdotes e dos fariseus. E pretendendo-lhe prendê-lo, recearam o povo porque tinham por profeta. Então, o que Yeshua fala nessa parábola? Ele fala que a autoridade sobre o reino seria tirada ali dos saduceus e a autoridade foi dada ali para os apóstolos dar continuidade ali à obra ali de Yeshua. E seguindo adiante ali, você vai ver que lá no livro de Atos, capítulo 2, se você for ler ali no versículo 37, mais ou menos, você vai ver que Pedro, ele mudou o sistema ali de expiação para o arrependimento, que seria ali no sangue de Yeshua. Então, lá no livro de Atos, Pedro explica que a remissão ali dos pecados estaria ali na obra de Yeshua. O versículo ali 42, que vai falar da doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a Torá ali dos apóstolos mesmo. E esse é o tema que vamos focar aqui. O que é a doutrina dos apóstolos? O que é o legado do Messias que foi deixado, foi preservado ali pelo Eterno? Está pelo texto de Atos, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 31. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vós circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tenho dito. Então ali, primeiro ponto, ali os gentios que estavam chegando, se convertendo naquela época, havia um ensinamento falando que se eles não fossem circuncidados, se eles não procurassem cumprir toda a Torá, eles não seriam salvos. Então ali, Paulo e Bernabé discutiram ali sobre esse. Tenho tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram que Paulo e Bernabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre esse tema. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegavam a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos, e os anciões lhe anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que eram circuncidados e mandaram que guardasse toda a lei de Moisés. Congregaram, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homem, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então Pedro se levantou aqui como autoridade sobre esse assunto. E Deus, que concedeu os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais nos podemos suportar? Então, uma pausa. Pedro está falando aqui, quem conseguiu cumprir toda a Torá? Quem que suportou cumprir toda a Torá? Então ele está trazendo um alerta. Então vocês estão exigindo de uns gentios que estão se chegando a nós um cumprimento de toda a Torá que nem nossos pais ali conseguiram cumprir. O contexto continua. Mas cremos que seremos salvos
pela graça do Senhor Yeshua, como eles também. Então toda a multidão se calou, escutava a Bernabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-lhes calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome, e com isso concordando as palavras do profeta, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras, por isso julgo que não deve se perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus. Então Tiago aqui passa uma orientação. As pessoas que estão se achegando, respeitem o tempo delas. Escrevo-lhes que abstêm das contaminações dos ídolos, da fornicação, que aqui é relações ali ilícitas, adultério, relações com pessoas comprometidas fora do matrimônio, prostituição, comércio ali sexual, atos proibidos pela lei com animais e tudo mais, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o preguem a cada sábado e lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger um homem dentre eles e enviá-los com Paulo e Bernabé a Antioquia, a saber, Judas chamando Barsabás e Silas, os homens distintos entre os homens. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, porquanto ouviste que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transformaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar toda a lei, não lhe tendo nos dado mandamento. Pareceu bem, reunidos, concedente, eleger alguns homens e enviá-los com amados para Tiago, que ele vai contando, né? Ele vai falando todas ali as orientações. E ele fala aqui que vocês abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, que eu já expliquei aqui mais atrás, das quais coisas bem fazem se vos guardai-vos. Todos eles estão se despedindo, partiram para Antioquia e ajuntaram a multidão e entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Então qual que é o ponto aqui, pessoal? Qual que é o ponto desse estudo aqui? Não se pode obrigar ninguém a cumprir toda a Torá, cada um no seu ritmo. Porque o que tem acontecido mais hoje, as pessoas têm mania de conhecer a verdade, ser liberto pela verdade e começar a julgar uns aos outros. Esse é o maior perigo que existe aqui. Esse é um ponto aqui de preocupação entre os apóstolos, as pessoas ficar julgando um ao outro. Então, às vezes, as pessoas têm uma semana de caminhada, as pessoas têm um ano de caminhada, as pessoas, independente do tempo que as pessoas têm, as pessoas não se preocupam em cumprir os mandamentos, as pessoas se preocupam em ficar julgando uma a outra. Quando aqui mesmo, Pedro, Paulo, aqui mesmo eles trouxeram Tiago, a orientação de que cada um é no seu ritmo. A própria Bíblia fala, cuidado para você não julgar, porque do mesmo modo que você julga, você será julgado. Então aqui é um alerta que eles trouxeram, a Torá dos Apóstolos aqui está falando, que você não pode ficar julgando as pessoas, pois é cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. E se a gente for olhar em Romanos capítulo 14, Paulo vai falar sobre isso, em uma discussão ali que estava sobre alimentos puros e alimentos impuros. Diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer até o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julgamos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Olha o que Paulo está falando aqui, olha o alerta que Paulo está falando. Não coloque pedra de tropeço na vida do teu irmão. Pare com essa mania de julgar uns aos outros. E o texto continua dizendo: Eu sei e estou certo no Senhor Yeshua, Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, a não ser para aquele a tem por impureza. Para esse é impuro. Então aqui é um exemplo: se o sujeito decidiu guardar para ele um alimento, a lei alimentar que é impura, você como irmão, você não pode servir algo que seja impuro ali para o seu irmão. Então Paulo traz esse alerta. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemando o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito, para quem nisto serve Cristo agradável a Deus e aceita aos homens. Seguimos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, essa é a moral ali de Romanos 14. Nós temos que parar com esse negócio de ser juiz. Eu costumo até dar um exemplo, né? O juiz ali do Ministério, do STF. A gente tem que parar de ser juiz ali da vida das pessoas. A gente não é juiz para sentar à porta da cidade e ficar querendo julgar as pessoas. Esse não é o nosso papel. E você vai ver que a porção da semana passada foi a porção de Cora.
essas coisas começaram a acontecer justamente depois que Cora ali se rebelou. E depois a gente pode até entrar nesse tema. Respeitem o ritmo do seu irmão, respeitem a Torá, os conselhos aqui dos apóstolos. Se a gente for pegar aqui também mais textos, a gente vai ver 1 Coríntios 7, que vai estar lá no verso 17. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça circunciso. É alguém chamado entrando em circuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a circuncisão nada é, mas nada é do que observar os mandamentos de Deus. Cada um fique com a sua vocação em que foi chamado. Então, para concluir sobre essa pauta, assim como nos dias dos apóstolos, a palavra da verdade do Messias sempre terá muitos opositores. Sempre vai ter pessoas se levantando contra determinadas palavras. Muitos inimigos se levantam para questionar os ensinos dos apóstolos, a veracidade dos evangelhos, causando ali divisões e incitando aqueles que buscam a verdade em doutrinas falsas baseadas em falsas autoridades. E até queria ler também mais um texto, que é lá no livro de Mateus, capítulo 7, que fala o seguinte: Acautai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecerei. Então Yeshua dá um conselho aqui fantástico, né? Vou ler novamente esse verso 20 aqui. Portanto, pelos seus frutos conhecerei. Então, cuidado para quem você empresta seu ouvido, cuidado para quem você empresta seus olhos, cuidado para quem que você recebe na sua casa. Cuidado dos grupos que você participa no WhatsApp. Porque os grupos que você participa, você não consegue ver o fruto da pessoa. Tanto de gente que se acha o bambambam da santidade, se acha santo, se acha melhor do que o outro, por ter uma revelação, por ter a verdade, chega ali se achando a ponto de achar que é mais santo do que outras pessoas que têm uma santidade maior. E às vezes o nome tem várias coisas erradas. Você vai ver que Yeshua dá o conselho aqui. Você conhece a pessoa pelos frutos. Ah, mas a pessoa tem um monte de livro. Ah, mas a pessoa fala hebraico. Ah, mas a pessoa é líder de não sei na onde. Mas Yeshua fala, você conhece as pessoas pelos frutos. Então, como eu conheço as pessoas pelos frutos? Quem a pessoa é? Qual que é a referência daquela pessoa? Qual que é aquela congregação daquela pessoa? A casa daquela pessoa? A referência daquela pessoa? As pessoas que podem dar referência daquela pessoa? Ah, aí você vai encontrar pessoas que vão falar, quem me referencia é Deus. Para com isso, irmão. Você é adulto. Se você dá bons frutos, você vai ter pessoas que vão te referenciar. E para encerrar, vou citar aqui 2 textos aqui de referência. Aqui o primeiro é o 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que fala: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, então o próprio Pedro reconhece que algumas epístolas de Paulo são difíceis de entender. Imagina nos dias atuais o quanto que as epístolas são ensinadas erradas, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja justamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Yeshua Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora no dia da eternidade. Amém. E o outro texto é 2 João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Olhai por vós mesmos para que não pecamos. O que temos ganho até recebamos um inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar e não preservar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem e tem convosco que não traz essa doutrina, não recebei em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Então João também faz esse alerta. Então, para encerrar, eu queria dizer que o verdadeiro judaísmo do discípulo de Yeshua, o verdadeiro judaísmo messiânico, ele reconhece os escritos dos evangélicos dos apóstolos como uma autoridade, como sendo um legado de Yeshua à sua igreja. A Torá do Messias e a Torá dos apóstolos, ela pregou o reino de Deus e a sua justiça com equilíbrio e esperança que o Messias revelará a Israel quanto a bênção ali de Abraão alcançasse as nações. Só podemos desfrutar do legado do nosso Messias se andarmos em submissão aos que ele escolheu ali durante a sua caminhada. Uma ótima semana a todos vocês e tudo de bom.